Peeta Mellark é o tipo de personagem que metade do público subestima desde a primeira cena. Ele está num universo onde matar rápido, mentir bem e se vender para a câmera são as competências que determinam quem sobrevive, e ele é padeiro. Filho de uma mãe que o humilhava. Sem instinto de combate, sem frieza calculista, sem aquela dureza que o mundo de Panem recompensa. A leitura preguiçosa é a de que ele é o garoto sensível que está ali para morrer bonito. Mas essa leitura ignora completamente o que Peeta representa, e o que ele faz ao longo de toda a saga é muito mais difícil do que qualquer coisa que Gale ou Finnick precisaram fazer. Porque Peeta competiu com dois homens excepcionais ao mesmo tempo e não tentou vencer pelo campo deles. Gale era o caçador, protetor, fisicamente imponente, com uma história de anos ao lado de Katniss. Finnick Odair era talvez o homem mais desejado de Panem, carismático, letal, admirado por mulheres de todos os distritos com uma intensidade que poucas pessoas chegam a despertar. Os dois tinham qualidades que qualquer análise superficial colocaria acima do padeiro tímido. E mesmo assim, Peeta não tentou ser mais forte que Gale, não tentou ser mais magnético que Finnick. Ele tentou ser mais Peeta. E foi exatamente isso que funcionou. Existe um detalhe na trajetória dele que quase ninguém discute e que é o mais revelador de tudo. Peeta era desejado. Mulheres do Capitólio o queriam, a plateia o adorava, ele tinha o tipo de presença que gerava atenção sem precisar buscá-la. E ele não usou isso como alavanca, não distribuiu esse capital de atenção para provocar ciúme, não jogou com outras possibilidades para parecer mais valioso. Ele queria uma mulher. E foi em direção a essa mulher com uma consistência que a maioria dos homens não sustenta quando o caminho fica difícil. E é aqui que a coisa fica interessante, porque o caminho ficou difícil de formas que poucos personagens enfrentaram. Se você acompanha esse canal e esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve agora. Isso ajuda muito o crescimento aqui. Katniss não facilitou. Ela era dividida, calculista por necessidade, incapaz de confiar por tudo que a vida havia feito com ela. Ela usou Peeta em momentos convenientes, recuou quando não precisava mais dele, oscilou entre ele e Gale sem dar clareza a ninguém. Em qualquer outro homem, esse tratamento produziria uma de duas respostas: ressentimento acumulado que explode em cobranças, ou submissão progressiva que transforma o cara num capacho emocional à disposição da mulher. Peeta não foi nenhuma das duas coisas. Ele ficou firme. Não por teimosia de quem não aceita um não, mas pela postura de quem sabe quem é e não abre mão disso independente do que o ambiente ao redor esteja pedindo. Esse é o ponto que separa Peeta da friendzone, e a distinção é fundamental. O homem que está na friendzone está lá porque colocou os próprios sentimentos em espera enquanto se torna útil, disponível e inofensivo na esperança de que um dia a mulher perceba o que está bem na frente dela. Ele se apaga para caber no espaço que ela permite. Peeta nunca se apagou. Ele declarou o que sentia na frente de Panem inteiro antes dos jogos começarem, sem pedir permissão, sem calcular o risco. Ele não pediu desculpa por gostar dela. Não minimizou o que sentia para parecer menos ameaçador. E quando a situação ficou confusa, quando Katniss oscilou, quando a guerra distorceu tudo, ele não se tornou servil para garantir presença. Ele se manteve. Deixa o like se você acredita que manter quem você é, quando tudo ao redor pede que você mude, é mais difícil do que qualquer outra coisa que um homem pode fazer. O próximo ponto muda tudo, porque quando a capital sequestrou Peeta e usou o veneno do rastreador para transformar tudo que ele sentia em ódio e terror, o que sobrou depois da tortura foi ainda Peeta. Destruído, confuso, assustado de si mesmo, mas lutando para se reconhecer. Ele não fingiu estar curado quando não estava. Não construiu uma armadura de frieza para parecer inabalável. Ele disse em voz alta que tinha medo de si mesmo, que não sabia o que era real, que precisava de tempo. E essa honestidade, que muitos homens evitam por confundir vulnerabilidade com fraqueza, foi o que Katniss não conseguiu ignorar. Porque Katniss havia passado a vida inteira cercada de pessoas que queriam algo dela. O sistema queria o símbolo. A revolução queria a garota em chamas. Gale queria a guerreira. A capital queria o espetáculo. Peeta era o único que queria apenas ela. A menina que cantava para os pássaros quando criança, a caçadora que amava a irmã, a sobrevivente quebrada que não sabia mais como descansar. Ele não a escolheu pelo que ela representava. A escolheu pelo que ela era quando ninguém estava olhando. No fim, Katniss não fica com Peeta por gratidão, por culpa ou por eliminação. Ela o escolhe porque ele é o único ao lado de quem ela consegue baixar a guarda e continuar sendo apenas uma pessoa, não um símbolo. Peeta venceu os jogos,
a guerra e a própria escuridão interna sem nunca ter deixado de ser o garoto do pão. Num mundo que tentou transformá-lo em arma, em vítima, em peão, ele continuou sendo ele mesmo. E isso, no fim de tudo, foi o que nenhum dos outros conseguiu oferecer. Comenta aqui se você acha que Peeta teria conseguido a Katniss se ele tivesse cedido a friendzone em algum momento, ou se foi exatamente a recusa dele que fez a diferença.